Olá, sejam bem-vindos a mais um Fora da Cápsula, o podcast que assinala os 50 anos da Associação Nacional das Farmácias. Como sempre, tenho comigo a Emma Paulino, presidente da ANF. Olá, Emma, tudo bem? E hoje faz-nos companhia também a Ana Matos Pires, que é a médica psiquiatra e, para além disso, integra aqui a equipa de Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental do SNS. É isto, não é? Isso. E também é docente na Universidade do Algarve. Isso. Temos tanto aqui para conversar. Aliás, é engraçado porque nós, quando nos encontramos lá em baixo, tivemos uma conversa um bocadinho à volta desta pergunta que se faz sempre: estás bem? É uma pergunta de cortesia que fazemos sempre. E estávamos a discutir que hoje em dia já nem fica muito bem dizer sim, estou, porque ninguém está. A verdade é essa. Se nós formos pessoas saudáveis, em princípio não estamos muito saudáveis. É isto ou não? Aliás, eu não. queria que não é? Estou errado. Não. O normal é estar bem mesmo com tudo o que está a acontecer à nossa volta. Eu costumo dizer que sou uma psiquiatra que detesta patologizar, é um neologismo que eu uso com frequência. Sim. E psiquiatrizar a vida de todos os dias. A normalidade e o ser saudável é suficientemente lato para nós cabermos lá todos, com as nossas diferenças, Sim. por um lado, e por outro lado, a doença psiquiátrica é demasiado grave e causa demasiado sofrimento para nós etiquetarmos. Ou seja, estarmos tristes não significa necessariamente que estamos doentes. Exatamente, não é? Eu quero continuar a estar triste quando me acontece alguma coisa de mal na vida, sem que isso me determine um diagnóstico de depressão, como quero continuar a estar muito contente quando me acontece alguma coisa de muito bom, sem que isso determine um diagnóstico de mania. Portanto, há emoções e reatividades emocionais que são adequadas, e isso é que é saudável. Mas entre estar doente, não é? Ter uma patologia qualquer do foro psiquiátrico e estar bem, também se calhar bem, já estamos aqui muito otimistas, esticar um bocadinho a corda. E eu queria precisamente fazer essa pergunta: esta percepção geral que nós temos sobre o estado da saúde mental das pessoas em Portugal e no mundo é certa ou é errada? Porque a ideia que temos é que estamos todos um bocadinho ansiosos, estamos todos um bocadinho tristes, estamos todos um bocadinho desmotivados. Isto faz sentido? Os números o que é que indicam? Faz, sim, os números indicam exatamente o que o Renato acabou de dizer. Daí até dizer-se que está tudo com uma perturbação depressiva ou com uma perturbação ansiosa, vai um caminho largo. Dito isto, é óbvio que há maior risco de adoecer, porque quando os nossos reforços já estão pouco sustentados, qualquer evento... Estamos mais vulneráveis. Naturalmente. Mais sensíveis. A vulnerabilidade aumenta. E de facto, e também tem a ver se calhar com o registro, a forma como nós olhamos para a saúde mental, como cuidamos da nossa saúde mental, mudou muito nos últimos anos. Portanto, há muita gente que talvez antigamente, há uns anos, já tivesse aqui alguns sintomas que mereciam um cuidado mais especial, mais específico, por parte do médico, por exemplo, e relativamente aos quais não se fazia nada, e hoje em dia atuamos. Isso. E, portanto, isso contribui para os registros, não é? Para, claro. para a estatística. Claro. Outra da minha frase feita dos últimos anos é que o único efeito secundário positivo da pandemia foi a atenção dada à saúde mental. E atenção, não é por acaso que eu não estou a dizer à doença mental, estou a dizer à saúde mental, ao bem-estar e exatamente. E sem dúvida nenhuma que isso foi importante, e foi importante porque nos alertou a todos, porque está a determinar um aumento da literacia em saúde mental e portanto os mecanismos preventivos do adoecer, e está também a permitir um diagnóstico, porque as pessoas estão mais alerta, um diagnóstico mais atempado. E portanto os números, sobretudo daquilo que na gíria dos psis chamamos a doença mental comum, e este comum não é desvalorizar o sofrimento, é comum pela prevalência dos sintomas. Falo especificamente dos quadros depressivos minor e das patologias ansiosas, são muito reativas àquilo que nos acontece nas nossas vidas. Sim. E a instabilidade, os determinantes sociais da saúde são importantes em todas as áreas da saúde, e em particular a nossa saúde mental. Em todo o caso, deixa-nos aqui uma mensagem que é muito importante também passar nestas alturas. Tristeza não é necessariamente um quadro depressivo, uma doença, uma patologia. É um estado pelo qual devemos todos passar, na verdade, se formos saudáveis. Exatamente. É uma demonstração da nossa reatividade emocional adequada a qualquer coisa que não correu bem, ou que nos chateia, ou que nos entristece. Que nos aborrece. Emma, eu calculo que o balcão de uma farmácia seja um local
particularmente privilegiado, aqui entre muitas aspas, para testemunhar todos estes fenómenos e a forma como eles têm vindo a acontecer na nossa sociedade. Ou seja, muitas daquelas pessoas que ali vão muito à procura de ajuda também a este nível mental. Sentem-se tristes e precisam ali de uma companhia. Estou certo ou estou errado? Sim, sem dúvida. Nós já temos falado aqui de algumas características da rede de farmácias, entre elas a capilaridade e o facto de terem profissionais qualificados que contactam com as mesmas pessoas durante um período de tempo alargado e entre as quais se estabelece uma relação de confiança e de proximidade. E de facto temos essa oportunidade de ir falando com as pessoas e ir compreendendo que estão em momentos diferentes da sua vida e que em algumas situações, de facto, podem ser situações que são normais do ciclo de vida das pessoas, sim. Mas que outras necessitam efetivamente ser referenciadas para outro nível de cuidados e nós frequentemente fazemos essa referenciação porque existem casos que efetivamente é necessário referenciar e é verdade que efetivamente nós temos observado e temos tido essa experiência de ter cada vez mais pessoas que de facto necessitam desta referenciação e deste tipo de apoio e eu penso que também está relacionado com o facto de hoje haver menos estigma associado ao facto de se poder precisar de ajuda. E efetivamente eu posso dizer que do ponto de vista até da adesão à terapêutica, é sempre muito necessário uma intervenção quando existe, mesmo depois de uma pessoa já ter reconhecido que pode estar com um problema, de ir ao médico, de haver uma prescrição. Mesmo o ato de tomar medicação no passado era muitas vezes interpretado como uma fragilidade. E eu tenho de ser capaz de ultrapassar isto sozinho. E muitas vezes nós nas farmácias utilizamos até o paralelismo dos medicamentos que são utilizados para estas situações com outras situações, muitas delas até crónicas, que vão exigir a toma do medicamento durante muito tempo e em que não se fala normalmente de questões relacionadas com dependências ou tolerâncias, ou eu devia ser capaz de ultrapassar esta hipertensão sem ser necessário medicamentos. Ninguém diz isto. Eu acho que até há o oposto, Ana, não sei. É uma reflexão que eu às vezes faço e tenho feito muito ultimamente. Há uma certa glamorização estou a ter muito cuidado com as palavras e corrija-me a qualquer momento. Há uma glamorização, não diria da doença mental, mas enfim, destes estados de tristeza, de ansiedade. As pessoas falam com uma leveza muito grande e isso é muito positivo, mas há uma certa glamorização destes estados. Percebe o que eu estou a dizer? Onde é que eu estou a querer chegar? As pessoas quase têm orgulho de dizer que estão a tomar um Rivotril. É uma coisa um bocadinho estranha, mas eu já vi isto a acontecer à minha volta. Depende, se for um junkie. Exatamente. Exato. Sem brincadeira. Sim. E antes de responder, só de dar aqui uma nota em relação ao que acabou de ser dito. Eu acabei de vir de Genebra, onde está a decorrer a Assembleia da OMS. Sim. E ontem estive especificamente numa sessão sobre prevenção de suicídio. E uma das coisas que se falou muito, eu relembro sempre que o suicídio é um comportamento, não é uma doença. Uma das coisas que se falou muito foi da importância daquilo que nós em suicidologia chamamos os porteiros sociais. O que são isto? São pessoas, e lembrem-me porque a farmácia é um desses lugares, claro. São os farmacêuticos, são os cabeleireiros, são os padres, são as pessoas que estão em contacto com o público em situação de ter maior probabilidade de conversar e da importância dos porteiros sociais, e nomeadamente no caso preciso das farmácias, para estas medidas preventivas. E portanto a farmácia não ser só o sítio do medicamento e do comprimido e ser e em termos de enfim, a reforma da saúde mental em Portugal vai nesse sentido, felizmente, de uma estratégia de proximidade de acesso dos cuidados, ser extraordinariamente importante haver aqui canais abertos para essa ajuda. Eu sei que lhe fiz outra pergunta, mas agora aproveito este embalo. De que forma então é que nós podemos formalizar melhor essa ligação entre as farmácias e os médicos, por exemplo, os hospitais? Essa relação pode ser ainda mais estreita, imagino eu, e mais facilitada do ponto de vista formal? Pode e deve.
Como? Pode e deve. A reforma da saúde mental que está em curso neste momento estabelece a organização dos serviços, e estou a falar de Serviço Nacional de Saúde, naturalmente. A organização dos serviços de saúde mental em ambulatório. Ambulatório é quando as pessoas não estão internadas. Numa perspectiva comunitária. E, portanto, em vez de haver uma organização hospitalocêntrica, há exatamente uma organização dos serviços no sentido de se sair das portas do hospital. Falámos aqui já no episódio anterior do farmacêutico de família, por exemplo, que é uma figura que existe noutros países e que facilita muito esse trabalho. Não é? Sem dúvida. Neste momento, claro que o primeiro caminho foi para os cuidados primários de saúde, mas e isso está plasmado em lei e em decretos de leis, nomeadamente no Decreto-Lei 103/2021 de 14 de dezembro, que fala na reforma da saúde mental, na colaboração estreita que deve haver, protocolarizada, que deve haver com outras estruturas da comunidade, nomeadamente autarquias, nomeadamente, ERPs, os antigos lares, nomeadamente farmácias, escolas. Temos no fundo que isso já acontece desde sempre, não é? Ou seja, basicamente é perceber que há uma dinâmica social que já se verifica e formalizá-la, tornar os processos mais fáceis. Rentabilizá-la. O que eu te pergunto é de que forma é que os farmacêuticos estão preparados para detectar uma situação, enfim, mais ou menos complicada com um cliente, com alguém que vai à farmácia. Ou seja, de que tipo de formação é que o farmacêutico tem para conseguir perceber aquilo que ali se está a passar e encaminhar da forma mais adequada? Nós, na Associação Nacional das Farmácias, estamos sempre a desenvolver ações formativas que possam capacitar o farmacêutico para, em situações que identifique que são necessárias, em que é necessária a referenciação ao médico, para o fazer. E esta área da saúde mental tem sido uma área em que nós temos estado a trabalhar, não apenas na saúde mental para as próprias equipas das farmácias, porque não falámos ainda aqui disso, mas durante a pandemia houve uma pressão muito grande sobre as equipas e claramente as equipas das farmácias também tiveram aqui os seus houve uns efeitos adversos, digamos assim, também. Linha da frente. Exatamente, e portanto promovemos uma série até de sessões precisamente para falar sobre a saúde mental, e houve uma iniciativa também com a Ordem dos Farmacêuticos nesse sentido, de primeiro cuidarmos de nós, porque também é importante passar esta mensagem. Exatamente. E agora numa segunda fase de capacitação das equipas das farmácias para identificar estas situações, saber onde e como referenciar, precisamente tendo em vista reforçar esta nova estrutura orgânica de formalização de uma rede de referenciação de cuidados de saúde mental. Portanto, neste momento nós temos nas farmácias todas, que já falamos disto em todos os episódios, e é importante, não é? Esta tal capilaridade. As farmácias estão em todo o lado, em sítios onde não existe um posto de saúde, existe sempre uma farmácia. E essas pessoas que estão ali atrás daquele balcão, nós hoje em dia temos a certeza que estão preparadas para nos ajudar desse ponto de vista também. E ajudar qualquer pessoa que ali se apresente e encaminhar. De que forma é que, na tua opinião, esta formalização da relação entre as farmácias e as unidades de saúde pode ser ainda mais estreitada? Como é que ela pode acontecer na prática, do teu ponto de vista? A transformação digital tem possibilitado aqui acesso a informação a que, por um lado, o farmacêutico até agora não tinha acesso, e, nomeadamente, hoje o farmacêutico na farmácia tem acesso a todas as prescrições que foram emitidas para uma determinada pessoa dos últimos 12 meses, assim como as dispensas dessa medicação que foram feitas ao longo desses 12 meses, isto sempre com o consentimento da pessoa, e com base nessa informação o farmacêutico também pode fazer a sua avaliação relativamente, por exemplo, a aspectos relacionados com a adesão à terapêutica, ou pode inferir muita informação relacionada com diagnósticos que aquela pessoa tem. Mas ainda não temos acesso total ao registro de saúde eletrónico, e é isso que está a construir, no fundo proporcionar um registro de saúde eletrónico único no país, que seja acedido por todos os profissionais de saúde, a quem a pessoa, que é detentora dos seus dados, queira dar acesso por considerar que fazem parte da sua equipa de cuidados de saúde. E eu penso que a partir desse momento, de facto, vamos estar numa posição diferente para podermos intervir, porque vamos ter, por um lado, acesso à informação sobre aspectos que são
necessários para a intervenção do farmacêutico, mas por outro lado também vamos certamente muscular a forma como nós também podemos colocar a nossa informação também no sistema. Hoje em dia nós também, e é algo novo desde 2023, os farmacêuticos podem, quando estão a dispensar um medicamento que foi prescrito pelo médico, enviar uma mensagem para o médico prescritor, que também vai para o médico de família, se o médico de família, se aquela pessoa tiver um médico de família, mas são notas terapêuticas que nós só conseguimos enviar quando há de facto a dispensa de um medicamento prescrito. E existem muitas intervenções que nós fazemos nas farmácias que podem não estar associadas à dispensa de um medicamento e que seria igualmente útil colocar no registro de saúde eletrónico para que os profissionais de saúde da equipa tenham acesso a toda a informação e possam utilizar essa informação depois para tomar as suas próprias decisões relativamente à sua intervenção. Portanto, eu penso que a esse nível estamos a dar passos no sentido que isso seja possível, ou seja, este acesso integrado, tanto de leitura como de registro das intervenções, e penso que aí vamos dar passos concretos no sentido de termos verdadeiramente uma equipa multidisciplinar e que tem canais de comunicação mais formais para de facto poderem interagir entre si. Ana, vê nisto um benefício evidente, não é? Para o trabalho que vocês realizam com as pessoas. Vejo. Que todos os dias em contexto de consulta acompanham. Claro, vejo. Aliás, eu acho que a integração de cuidados tem que ser uma realidade mesmo, e às vezes temo que se possa estar a avançar para uma banalização, como aconteceu com o superior interesse da criança, que às tantas já não queria dizer nada, não é? Atrás do superior interesse da criança houve uma catrafada de coisas hediondas que foram e que são todos os dias feitas, e portanto eu quero mesmo acreditar que a integração, mais do que a colaboração, a verdadeira integração de cuidados aos diferentes níveis, seja uma realidade, e obviamente que é uma mais-valia. Eu coloco-me na posição de cidadã e de cidadã que precisa de serviços de saúde. Acho que quando nós todos a trabalhar para um mesmo fim, obviamente que trabalhamos melhor e trabalhamos em articulação, como é óbvio. E portanto, eu acho que a farmácia, para além disto tudo, para além naturalmente que a informação, a integração dos dados, a possibilidade de consulta dos dados com todos os respeitos pelos RGPDs e afins, não é só uma mais-valia no que ao medicamento e à toma diz respeito, mas também em relação àquilo que pode ser a melhor formação no sentido de literacia, a disponibilidade de quem trabalha em saúde mental, poder fazer formações porque são garantes de qualidade, porque isso é outro risco que eu neste momento receio. Eu que sou uma utilizadora dos meios informáticos e das redes, e não tenho nada uma postura de anti ou catastrofista relativamente à tecnologia, acho que a informação tem de ser de qualidade, e a informação é de qualidade quando é feita por pessoas que sabem o que é que estão a fazer, e isso eu acho que obviamente a farmácia comunitária pode ser. Aliás, a experiência da farmácia hospitalar já demonstra isso mesmo, e demonstra isso noutras patologias, nas reumáticas, no HIV. Mas aqui, quando falamos de saúde mental, a farmácia pode ter também um papel preventivo muito importante. A Ana disse aqui numa entrevista à Visão recente que uma boa saúde mental não depende só da saúde. Ninguém tem boa saúde mental com dificuldades económicas, precariedade escolar, com desemprego, com pouca qualidade na alimentação, sem exercício físico. Aqui uma leitura mais abrangente. As farmácias aqui, sendo um serviço de tão grande proximidade com as pessoas, não é? Faz parte do cotidiano diário de muita gente. Pode ter aqui um papel importante na prevenção de alguns destes fatores. Pode ter um papel super importante na promoção do estilo de vida. Vai afastar as pessoas de problemas mais sérios. Sem dúvida, e sobretudo aumentar. Nós neste momento temos essencialmente, e isto é uma crítica nacional à saúde em geral, nós temos feito um investimento muito precário na
promoção da saúde e na prevenção da doença. E depois andamos todos a queixar-nos imenso das urgências, Claro. porque obviamente que se não há promoção da saúde e prevenção da doença, há a possibilidade de adoecer, e quando estamos a falar de doenças crónicas, e nós estamos a falar, no caso da saúde mental, na maior parte dos casos de doenças, e sobretudo no caso da doença mental grave, de doenças crónicas, isto é muito, muito, muito importante, estas partes de conhecimento dos mecanismos que beneficiam e que podem apoiar uma vida mais saudável, o menos doente possível. A farmácia aqui tem um papel fundamental, não é? Sim, e até ia avançar um conceito que estamos a trabalhar até com a Escola Nacional de Saúde Pública, o da prescrição social, que eu conheci mais no contexto do Reino Unido, e em que os farmacêuticos das farmácias comunitárias têm tido um papel fundamental, e nós em Portugal também queremos no fundo dar esse passo, e daí a parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública. A prescrição social não é mais do que identificar atividades, por exemplo, que pessoas possam ter para ocupar, por exemplo, os seus tempos livres. Pessoas quando se reformam, nós observamos muito isto na farmácia, as pessoas muito ansiosas e muito entusiasmadas com a idade da reforma, mas quando se reformam, se não encontram um propósito, nós vemos decair o seu até o e a ideia é o farmacêutico prescrever, por exemplo, o ginásio, o pádel, o crochê, como qualquer coisa, como se prescreve um medicamento. Não só. Sim, ou seja, a prescrição cultural, neste momento, nós ir ao teatro, ir ao cinema. O serviço onde que eu dirijo neste momento, que é a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, nós temos já em curso um programa de prescrição cultural, exatamente com a Escola Nacional de Saúde Pública, e o projeto é de facto muito, muito engraçado, e envolve e consegue envolver a farmácia, os artistas. É entender que ir ao teatro é quase tão importante como tomar um medicamento que nos resolve para certos problemas, para certas questões. Chegámos ao fim do nosso tempo. Emma e Ana, muito obrigado às duas, mas temos de encerrar, como encerramos sempre, com uma ideia fora da cápsula, Emma, que nos vais trazer, não é? Alguma curiosidade que nós talvez não saibamos sobre as farmácias portuguesas. Eu falo muito dos profissionais qualificados nas farmácias, mas talvez ainda não tenha comparado a qualificação das nossas equipas até com outros números da União Europeia. Em Portugal nós temos uma média de 4,1 farmacêuticos por farmácia, o que é bastante superior à média europeia, que é à volta dos 2 farmacêuticos por farmácia. Isto significa que, na realidade, nós temos farmácias até mais pequenas do que a média da União Europeia, mas com muitos farmacêuticos e, portanto, aqui com muitas oportunidades para estabelecer estas relações de proximidade e, de certa forma, contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população através das nossas competências. Ana Matos Pires, Emma Paulino, muito obrigado às duas por esta conversa belíssima. É o podcast Fora da Cápsula, que assinala os 50 anos da Associação Nacional das Farmácias. Eu sou o Renato Duarte. Até ao próximo episódio.